Na aula passada, na aula 5, a gente falou de testes de hipóteses, a gente começou com os testes de hipótese, e, e a gente tinha visto esse esquema, né, que era um esquema geral de como fazer um teste de hipótese para comparação de médias, né, com um teste bicaudal com alfa 5%. Então, alfa 5%, é só para lembrar, é a probabilidade de erro tipo 1, ou probabilidade de falso positivo, ou seja, fixando uma hipótese nula como verdadeira, qual que é a chance de rejeitar essa hipótese? Então, o que a gente faz? Pega aquele 5%, como é bicaudal, a gente reparte ele nos dois lados extremos, né? E o valor definido aqui, esse valor crítico, então, se você tiver uma evidência experimental que joga para cá, para a parte central, você aceita a sua H0, você aceita a sua hipótese nula, né? Então, essa aqui é uma distribuição toda feita com base na hipótese nula, né? Então, se você encontrar uma hipótese, uma evidência experimental que te jogue dentro dessa parte de aceitação, então você fala, putz, eu encontraria aquilo pelo acaso, né? Então você rejeita, você aceita a sua hipótese nula. Já se cair a partir desse limiar, né, desse valor crítico, você diria que é pouco provável para ser guiado pela hipótese nula e tomaria uma decisão de rejeitar a hipótese nula, né? Tem aquele videozinho que a gente tinha mostrado na aula passada, que é uma explicação um pouquinho diferente da minha, e fiquem à vontade aí para seguir as duas, qualquer uma das duas. Tá? Outra coisa que a gente viu na aula anterior foi brincar com os erros, né? Então, aqui a gente pensando que a gente tem uma distribuição guiada pela hipótese nula, né? Então, a nossa H0, essa aqui é os valores de média possíveis pela hipótese nula, e a gente vai fazer um teste unicaudal, né? Por exemplo, vamos colocar o nosso 5% jogados todos aqui, nesse lado, né? Então, vamos supor que eu tenho uma razão para achar que o acaso tá para cá, e a única possibilidade de efeito seria para o lado, com um aumento da média, né? Então, teria então nossa área de aceitação da H0, uma área de rejeição de H0. E vamos supor que a gente tenha uma hipótese alternativa, a verdade, vamos ver o seguinte, a gente assumindo que a verdade fosse essa outra distribuição aqui, essa distribuição alternativa, com uma média diferente da nossa média da H0. Com isso, você consegue definir um outro tipo de erro, que é esse tipo beta, né? Que é a área da hipótese alternativa que está sobreposta à área de aceitação da hipótese nula, né? Então, esse é o nosso beta, ou seja, vira a nossa probabilidade de erro tipo 2, né? O taxa de falso negativo, a chance de rejeitar uma hipótese, chance de aceitar uma hipótese nula falsa, ou chance pode inverter os dois lados, né? A chance de rejeitar uma hipótese alternativa verdadeira, né? Mas é a mesma lógica. Então, uma hipótese alternativa específica, né? Você tem sempre que definir, você tem sempre que fixar uma hipótese alternativa para conseguir calcular um beta, tá? Você pode estimar, fala, eu acho que seja isso aqui, eu estaria entre esses valores, você faz as contas nos dois valores, enfim, você tem que computar o beta dessa forma. E uma vez computado o beta, está computado também o poder estatístico, né? O poder estatístico é 1 menos beta, ou seja, essa área aqui que está em branco, né? Então, essa área aqui é uma medida de probabilidade de detectar um efeito existente, né? Então, assumindo que existe um efeito, que tem essa média aqui, por exemplo, qual que seria a chance pelo nosso teste de detectar esse efeito, né? Então, um teste poderoso é aquele que tem alta chance de encontrar o efeito existente, né? Tem uma outra explicação aqui nesse outro videozinho, uma explicação diferente da minha, que é interessante, mais para a área médica, né? Então, falando de sensibilidade, especificidade, que se usa na área médica, mas se usa também em engenharia, usa na detecção de sinais como um todo. Então, é uma explicação interessante também. Fiquem à vontade para assistir. Tá? E vamos para a aula nossa, revisando aqui. A gente vai continuar dependendo
da aula 3, né, que era aquela aula que mostrava a distribuição das médias, né? Então, fazendo uma simulação, que a gente tem uma população com média, mi, desvio sigma. A gente tira uma amostra, a gente já sabe como que vai ser a média dessa amostra, né? A gente sabe que ela vai cair dentro dessa distribuição de probabilidades, centrada no mi da população e com desvio sigma dividido por raiz de n, e que vai ter uma cara de normal, né? Pode ser normal, pode não ser tão normal mesmo, né? Então, só que o que a gente tem numa tabela Z, numa tabela T, é tudo numa escala de erro padrão, ou seja, numa escala, que é a escala T, né? Então, diferente da escala de valor bruto nosso, né? Que é valor em centímetro, quilo, real, o que for, né? Uma escala de valor bruto, uma escala de erro padrão, é diferente. A gente vai encontrar sempre essa tabela, esse é o jeito padrão de trabalhar com probabilidades, né? Então, centrado no zero, com desvio padrão 1, e você tem as probabilidades associadas a esses t's, né? Então, o valor você tem as probabilidades do menos infinito até um valor de t, e é com isso que você tem que lidar, tá? E daí, então, a questão é que a distribuição amostrada das médias, ela não está nessa escala, ela está na escala de erro padrão, né? Então, você tem que lidar, tem que sempre lidar com isso, tá? E essa distribuição amostral das médias, ela, ela está normalizada. Primeiro ela é normalizada, então aqui é como se fosse aquele Z, né? Então você pega a sua média, pega a sua média amostral, subtrai da média da nula e divide por um erro padrão, né? E muitas vezes a tabela T, ela é feita pensando num sigma que é estimado pela sua amostra, né? Ou seja, você está usando o S aqui, muitas vezes, tá? E vou ver de onde que sai essa distribuição diferentona, tá? Fazendo por amostragem também. Então, vamos só pegar aqui, vamos fazer uma amostra bem pequenininha, né? Porque daí a gente fica bem claro que a gente não pode usar distribuição normal, a gente tem que usar distribuição T, né? Essa aqui foi a sacada. A gente vai ver aqui por simulação qual que é a distribuição T de student. Isso foi o que o Gossett fez, descobriu há mais de 100 anos aí. E a gente hoje consegue fazer isso fácil, né, com os métodos computacionais. Mas olha só essa ideia. Então, a gente tem uma população, vamos supor que a gente tem uma população normal, tá? Então, aqui vai ser a porcentagem de benefício de um novo remédio, por exemplo, né? Então, um remédio, ele melhora bastante o sintoma clínico lá, então, ele tem uma melhora de 100, tá? Com um desvio padrão de 50. Tá? Então, às vezes pode ser negativo, às vezes pode ser até negativo. O remédio, às vezes, pode estar associado a um prejuízo, tá? Mas é uma chance pequena. A gente já sabe que esse remédio funciona, tem uma eficiência e tal, e a gente vai fazer uma simulação do jeito que a gente tinha feito antes, essa simulação de amostragem, só que agora, ao invés de computar a média amostral, a gente vai computar o T, tá? Então, vamos construir uma distribuição dos T's observados ao longo de várias amostragens. O raciocínio é o mesmo, a gente só vai mudar um pouquinho a conta, né? Então, a gente vai foldar para as várias vezes, a gente vai para as várias amostragens, para cada vez que a gente faz uma amostragem I, a gente pega uns elementos de uma amostra, que vem de uma distribuição normal, que tem o parâmetro mi 100 e o parâmetro desvio padrão, sigma, 50. Então, a gente já está pegando uma amostra de 4 elementos que vem dessa população, tá? E uma vez que a gente tem essa amostra, a gente extrai o valor de T observado dela, né? Então, o que é a nossa média da nossa amostra, menos o nosso mi, aqui eu vou colocar o mi da hipótese nula, né? Então, a gente já sabe que é de lá, vou colocar 100 mesmo aqui, tá? Então, dá na mesma, né? Só uma escalada, né? Enfim, a gente pode colocar qualquer valor aqui, né? Mas eu estou querendo assumir que essa seria a nossa hipótese nula, né? Estou querendo reconstruir a distribuição dos T's observados, tá? E agora, eu vou fazer a divisão, não pelo sigma dividido por raiz do n, mas vou fazer pelo desvio padrão da amostra dividido pelo raiz do n.
tá? E não vai ficar com nada de cara de normal. Olha só como é que está essa cara aqui. Essa aqui é o histograma dessa distribuição dos T's observados. Tá? Ela até, tudo bem, ela até parece uma distribuição normal, mas se você coloca se você ajusta uma distribuição normal com essa média e esse desvio padrão, você vê que ela não adere bem, né? Então, a parte empírica, né, as porcentagens, a densidade observada nesses dados, ela está muito mais densa nas caudas, está mais densa nas caudas do que a normal e menos densa no meio, né? Ou seja, não é uma normal, tá? Mas se você se você ajusta uma função t de student com grau de liberdade 3, né? O n é 4, coloca um grau de liberdade 3, você vê que ela ajusta perfeitinho, tem uma aderência perfeita, tá? Então, essa foi a sacada, né, do Gossett, né? Então, ele percebeu que quando você trabalhava com amostras pequenas e estimava o seu desvio padrão o desvio padrão, estimava o sigma pelo desvio padrão da amostra e construía essa estatística T, não funcionava o ajuste normal, né? Então ele criou um jeito ele criou uma função, essa função T, que ajusta muito bem essa distribuição que se observa dos T's observados, tá? Ou seja, que é um ajuste muito bacana de solução analítica para um problema que hoje a gente consegue mostrar muito fácil, de forma empírica, mas naquela época era muito complicado, né? Ser computador é brabo. Tá? E beleza, então vamos supor que eu peguei uma dessas amostras agora. Eu peguei uma dessas amostras. Tá? Eu já sei que ela veio daqui, tá? Eu já sei que ela veio de uma distribuição normal, com Mi 100, Sigma 50. Mas eu quero fazer o teste. Eu tirei ela daqui, né? Mas eu queria fazer o teste de hipótese, esse teste T de uma amostra, né? Que eu gosto de propor aqui nesse primeiro momento. Eu quero usar esse teste para essa amostra. Eu quero saber, essa amostra que a gente tirou de lá, seria da eficiência desses remédios, desse remédio novo. Ele vem de uma... eu analisei 4 pessoas, tá? As 4 pessoas tiveram uma melhorinha, mas eu queria saber se a melhora é 100. Quero saber se essa amostra veio de uma população com média 100. Eu consigo fazer um teste de hipótese em relação a isso, né? E o primeiro passo é, bom, só pegar e jogar no R, né? Então, babinha, né? Então, você só coloca a sua amostra, t-test da sua amostra contra um Mi de interesse, o nosso Mi 100, com aquela hipótese alternativa bicaudal, né? E você gera o seu teste T de uma amostra, obtém o seu T observado, né? Que é esse menos 1,32, que é essa conta aqui, grau de liberdade e tal, e você consegue associar o p-valor a isso, né? O p-valor a esse T, seguindo a hipótese nula, tá? Então, você já consegue fazer isso no R, isso não é um desafio, mas é relembrar o que a gente está fazendo de fato, né? Então, para isso, a gente tem que fazer passo a passo, lembrando das coisas que a gente viu na aula passada, né? Então, desse manual básico para fazer um teste de hipótese, né? Passo 1, estruturar uma hipótese nula, né? Estruturar sua hipótese nula, que no caso aqui, a gente está querendo saber se veio daquela população com média 100. Ou seja, a gente tem uma hipótese nula de que nosso Mi da hipótese, o nosso Mi é 100, né? Ou seja, o Mi da hipótese nula é 100, tá? E a alternativa é o oposto dela, né? Babinha. Só colocar só inverter, né? Só inverter. Então seria o diferente. Depois a gente tem outros 3 passos, né? Que vai precisar de um pouco mais de espaço. A gente vai fazer em outros slides. Então, o passo 3, que é estruturar a distribuição regida pela hipótese nula, depois identificar as regiões e conduzir o teste de significância. Então vamos lá, só fazer isso aqui rapidinho. Tá? Então, temos lá os 2 primeiros passos, agora a gente quer fazer esse 3, né? Que é construir a distribuição regida pela nula. Tá? Eu vou fazer isso aqui bem preciso, eu vou fazer isso aqui vou construir essa distribuição usando a distribuição T, com grau de liberdade 3. Então, eu vou fazer um plot de menos 4 até 4, para os valores da distribuição T, da função densidade de probabilidade, né? DT é density, né? Density distribution,
função de densidade, distribuição de densidades, função de densidade de probabilidade. T para esses mesmos valores de menos 4 a 4, com um grau de liberdade 3. Tá? Eu quero fazer isso num gráfico de linha. Tá? Botei isso no R. Ele já só me cuspiu isso aqui. Tá? Então, os valores de menos 4 a 4 estão aqui, né? E o DT de menos 4 a 4 com grau de liberdade 3. Tá? E eu vou dar uma enxugada aqui, tá? Só vou ficar com esse pedaço aqui, tá? Mas a gente tem aqui a nossa curva bem precisa, bem bonitinha. Com média 0, né? Então naquela escala de erro padrão, né? Então média 0, e centrada no 0, com desvio padrão 1. Então como que chama essa escala? Escala T. Escala T ou escala Z, né? Mas aqui é T, a gente vai usar T, então vamos falar que é escala T. Escala de erro padrão, tá? E a gente sempre vai ficar usando T, né? Então acho que nem vale a pena ficar falando tanto de Z, né? Tá? Então, mas isso aqui é a nossa escala de erro padrão, mas a gente tem também a nossa escala de dado bruto, né? Que no nosso caso aqui é porcentagem de melhora, né? Então, aqui é porcentagem, né? Então, que a gente coloca o quê? O que seria o zero? O que é o zero? É o nosso MI é o MI da hipótese nula, é o 100, tá? Esse aqui é o 100. Aí, o que é o mais 1? É o MI da hipótese nula mais um erro padrão. O erro padrão a gente sabe computar, né? O erro padrão é só pegar o desvio padrão dessa amostra e dividir pelo N. Então, pode fazer a continha ali do desvio padrão disso aqui dividido por 2, né? Que o N é 4. Então, só pegar o sigma e dividir por 2. Aí você chega nesse erro padrão para esse caso aqui, com quatro elementos na amostra. Tá? Por outro lado, é o MI da hipótese nula menos um erro padrão, certo? E tá, mas beleza. Então a gente já conseguiu definir aqui a nossa distribuição regida pela hipótese nula. O próximo passo seria definir as regiões em que aceita e rejeita H0, tá? Aqui ninguém falou nada, então o nosso alfa vai ser 5%, tá? A gente está querendo fazer um alfa de 5% e vamos usar o bimodal, né? Porque nossa hipótese nula nossa hipótese nula e hipótese alternativa são não direcionais. Ou seja, a gente tem que botar 2,5 para cada lado. Tá, botamos lá o 2,5 para cada lado. E minha pergunta é, aonde que é? Onde que está? Qual que é o elemento que separa a área de rejeição, a região de rejeição da região de aceitação? Qual que são os valores? São esses T's críticos, né? Tá. A gente vai descobrindo que valor é esse, mas a gente sabe que tem um valor crítico aí que a gente pode caçar depois na tabela, tá? E isso na tabela de erro padrão, né? Então tem um T que a gente vai descobrir que valor é, esse T crítico a gente vai saber qual que é logo, e tem o valor bruto associado a esse valor crítico, que é o MI da H0 mais o número de T críticos vezes o erro padrão, o valor de T crítico vezes o erro padrão, né? Então seria a quantidade de erros padrões, né? Pode ser sei lá, 2 e pouquinho erro padrão. Né? Então, você consegue chegar no seu valor bruto em melhora, em eficácia do remédio. Tá? Então, esse aqui é o Mi0 mais T crítico vezes o erro padrão. Aqui é o Mi0 T crítico menos o erro Mi0 menos o T crítico vezes o erro padrão. Tá? E daí a gente quer agora descobrir que valor que é esse T crítico. Né? E a gente já sabe qual que é o grau de liberdade. O grau de liberdade é 3. Certo? Tem N4, grau de liberdade 3, então a gente vai pegar nessa terceira linha. E a gente está querendo pegar, naquela tabela, a integral de menos infinito até 97,5, né? Para ter 2,5 aqui, tem que ser 97,5. É isso que tem disponível nessa tabela para a gente. Então a gente coloca lá, 3,18 lá. Então esse é o nosso T crítico. Tá? E a gente poderia fazer isso no R, facinho também, né? Então falar qual que é o valor de T para essas probabilidades. QT dos valores de probabilidade para grau de liberdade 3. Ele vai dar o menos 3,18 e o mais 3,18. Né? Enfim, o nosso T crítico é 3,18. Tá? A gente pode botar lá, menos 3,18. Tá? Dá para ver aqui quão longe está da distribuição normal. Né? Na normal é 1,96, ou seja, essas caudas que delimitam os 5% de cada lado aqui, elas estão mais de um erro padrão, mais de uma unidade de erro padrão para frente, né? Então, mostrando que essas caudas são realmente muito mais pesadas, muito mais densas nas caudas, né? Então, essa distribuição é muito mais densa na cauda do que uma distribuição normal. Beleza.
Feito isso, a gente consegue, então, definir a nossa área de aceitação, né? Está definida aqui que ela começa no menos 3,18, termina no mais 3,18, e depois, mais para fora, é a área de rejeição, tá? Feito isso, etapa 5, que é fazer o teste, de fato, né? Onde que cai a nossa evidência empírica? Aonde que cai o nosso T observado, tá? Tem que fazer a conta do T observado, né? Então, o nosso T observado é a média, é o nosso X barra, né? Então, você pega, faz aqui a médiazinha, desse aqui você chega em 73, tá? Subtrai do seu Mi da hipótese nula, que é 100, certo? Dividido pelo erro padrão. O erro padrão estimado, com sigma, estimado pelo o sigma, estimado pelo desvio padrão da amostra. Então, se você computar o desvio padrão daqui, você obtém 43,77, né? A distância média para a média, né? Então, a distância média para o 73, tá? E dividido pelo raiz do n, dividido pela raiz de 4. Tá? Resolve essa continha, você chega no menos 1,23, tá? E aí você olha, onde é que está esse menos 1,23? Se o menos 1 está aqui, a área crítica está para cá, então ele está mais ou menos aqui, né? Então está lá o nosso 1,23, caiu na área de aceitação da hipótese nula. Portanto, aceitamos a hipótese nula, tá? Isso aqui é o que a gente já tinha visto na aula passada, só que agora olhando com mais cuidado, mais devagarzinho, né? Tá? A ideia é fazer um pouco mais leve hoje, revisando as coisas antigas. Então tá aí o menos 1,23 caindo na área de aceitação. Tá? A gente poderia fazer isso de cara no R, né? Fazendo na mão também, mas fazendo de cara no R. Computando o nosso T observado pela x barra menos o Mi, né? Então, a média da amostra menos o 100, dividido pelo erro padrão, que o erro padrão é o desvio padrão da amostra dividido pela raiz do N, né? Então, raiz do tamanho da amostra, certo? E o sigma, né? Tá, que a gente coloca aqui tem que ser o estimado pelo desvio padrão. Tá? Então, nosso T observado deu menos 1,23, como tinha feito na mão, né? E daí tem você calcula, então, agora a probabilidade de encontrar, por essa distribuição regida pela H0, um valor, qual que é a área que tem, né? Qual que é a probabilidade que tem, regida pela hipótese nula, do menos infinito até esse T observado. Então, seria essa área aqui, né? 1,23 está aqui. Então, qual que é essa área aqui? Ele dá para a gente 15%. Como a gente sabe que como a gente está fazendo um teste não direcional, certo? A gente está fazendo um teste bicaudal, a gente tem que multiplicar por 2 aqui para pegar os valores dos dois lados, né? Então, é o mais extremo, né? Não é o valor, não é o menor nem o maior, é o mais extremo. Então, você só multiplica o valor de P por 2. Então, temos um P-valor de 30%. Tá? Isso aqui, e que dá exatamente a mesma coisa que o teste T feito comparando com o Mi, você chega no mesmo T e chega no mesmo P-valor. Tá? Então, tá bem. Aqui a gente, então, aceitando a hipótese nula. Né? Aí minha pergunta é, o que é esse P-valor? Vamos esmiuçar um pouquinho melhor o que é isso. A gente já viu aquele vídeo no início da aula, né? Eu botei um videozinho quando estava começando aqui a gravação, eu botei um videozinho falando de P-valor. E vamos olhar um pouco com mais cuidado o que é essa definição, o que é o P-valor, né? Então, o P-valor, bom, primeiro, o P-valor é uma probabilidade computada a partir da estatística amostral, né? No caso, o nosso T observado, e a distribuição regida pela hipótese nula, tá? Então, você vai precisar fazer o quê? Você vai ter que ter a sua distribuição regida pela hipótese nula, aqui estava o título em cima, que sumiu no slide seguinte, tá? E, então, você vai ter a sua distribuição regida pela hipótese nula e o seu P, tá? Então, você vai precisar, o seu T, né? Então, a sua estatística. Então, você vai ter que olhar onde que sua estatística cai e computar a área, uma determinada área. Que área que é essa? Né? É a área para que seja uma amostra igual ou mais extrema do que a que você encontrou. Né?
e que daí pode ser o mais extremo para esse lado também, né? Então, você pode se imaginar que tem o 1,23 desse lado também, né? É igual ou mais extrema para os dois lados, por isso que multiplicando por 2. Tá? Então, resumindo aqui, o p-valor é a probabilidade de obter pelo acaso uma estatística igual ou mais extrema do que a observada. Tá? Essa é a definição. Encontrar um t observado igual ou mais extremo do que aquilo encontrado pela hipótese nula. Então, o p-valor só se associa à hipótese nula, não se associa à hipótese alternativa. Né? Por isso que isso aqui é um teste de hipótese nula. Né? Essa técnica que a gente está vendo aqui é um teste de hipótese nula. É isso que a gente está centrando tudo na hipótese nula. Né? Tudo a gente está colocando em relação ao acaso. Qual seria a chance de encontrar uma medida igual ou mais extrema do que aquela que você encontrou pelo acaso. Tá? Só que essa definição é um horror, né? Vamos lá. Você pergunta para qualquer pessoa, o que é p-valor? A pessoa vai parar para pensar, né? E vai te falar uma coisa errada, tá? Isso que acontece. Ela vai te falar uma coisa errada. Isso aqui é uma coisa que todo mundo fala errado. É terrível, tá? E tem mais e mais pessoas falando de que a gente faz muitos equívocos. A gente tem uma interpretação equivocada do p-valor. Né? Esse aqui é um artigo que tenta sistematizar isso. Né? Eles falam que ó, essa definição é horrível, não é tratada de forma adequada nos cursos de estatística e faz com que as pessoas tenham um monte de concepções erradas aí sobre o que é um p-valor. A sugestão deles aqui, ele está querendo puxar sardinha para a estatística bayesiana. Ele fala, eu queria fazer, vamos usar um outro tipo de estatística que tem várias dessas ideias de que a gente gostaria que o p-valor fosse, né? Tá? Isso aqui provavelmente a gente vai ver um pouco disso de estatística bayesiana depois que termina o curso, né? Então a gente termina a ementa do curso, mais ou menos em 3/4 do tempo, e depois a gente vai ficar fazendo exercícios e olhando tópicos interessantes. E um deles que a gente pode elencar aí é esse de estatística bayesiana. Mas tudo bem, isso aqui não é o foco agora, falar de bayesiano. O que a gente está querendo falar é dessa definição terrível e dizer mas que é a definição de p-valor, que a gente tem que lembrar o que é o p-valor, né? A probabilidade de obter pelo acaso uma estatística igual ou mais extrema do que observado, né? E esses vários equívocos, essas interpretações equivocadas do que são o p-valor. Aqui ele listou essas 12 e eu vou tratar só das 5 primeiras aqui, tá? E vamos olhar cada uma delas. Então, se o p-valor é 5%, a hipótese nula tem só 5% de chance de ser verdadeira. Você olha isso rapidinho e você fala, não tá tão mal, né? Mas ele falou que era um equívoco. Então vamos lá, qual que é o equívoco aqui? Para você definir que o p-valor, para você conseguir definir o seu p-valor, você já está assumindo a sua hipótese nula verdadeira. Certo? Guiado pela hipótese nula, qual que é a chance de encontrar uma evidência igual ou mais extrema do que o que eu encontrei? Tá? Ou seja, não é que você tem uma chance de definir se a hipótese nula é verdadeira ou não. Não é isso que o p-valor te informa. Né? Ele fala isso aqui, né? É a probabilidade de obter o acaso, uma estatística maior do que extrema. Não fala que a chance de sua hipótese nula ser verdadeira. Então está errada essa primeira. Tá? A segunda, vamos lá. Uma diferença não significante, por exemplo, p-valor 10%, significa que não há diferença entre os grupos. Tá, essa aqui uma coisa é a decisão que você faz, né? Que você faz uma decisão, você faz um julgamento de que não tem diferença entre os grupos. Tá? Mas isso não significa, isso não implica, não existe essa... Você sempre tem uma chance de estar falando besteira. Você sempre tem uma chance de fazer um erro tipo 1, um erro tipo 2. Sempre tem aqui, quando você faz um julgamento de que não tinha diferença, você pode estar fazendo um erro tipo 2, tá? Pode ser
pode ser que você esteja perdendo o efeito aqui, né? Você está julgando que não tem efeito, mas pode ser que ele tenha. Então, você pode estar fazendo um erro tipo 2, tem uma probabilidade beta, né? Então, então, primeiro, isso aqui não significa isso, e outra coisa, o p-valor ele não diz qual hipótese que é mais provável, tá? Você pode ter uma hipótese nula e uma hipótese alternativa ali. Vamos supor que você tenha duas opções, né? Ou é o acaso, ou é o acaso que geraria, sei lá, um Mi zero, ou é uma hipótese alternativa que geraria um Mi 100, né? Então só tem essas duas opções. O p-valor ele só está falando da área relativa à distribuição do zero. Ele não está falando qual que é mais provável, né, dentro dessas duas. Ele não está dizendo isso, né? Você tem que você tem que buscar outras ferramentas. Se você está querendo buscar qual delas que é a explicação mais plausível, né, a explicação mais provável. Tá? Não, o que ele está fazendo é um teste da nula só. Tá? Então a 2 também está errada por essa razão. Tá. 3. Um achado estatisticamente significante indica importância ou relevância. Tá? Isso aqui também não. Tá? A primeira vez que eu vi alguém falando disso foi numa das aulas de estatística que eu tive com um engenheiro florestal. Ele era um pessoal eu não sei de qual universidade, eu acho que foi de Campinas, e eles vieram lá para a USP, lá, e eles estavam dando um curso de estatística, e foi a primeira vez que eu vi R, inclusive. Foi com esse grupo. Aí, e eles falaram, eu estava fazendo um teste, pessoal da engenharia florestal, né? Estão fazendo um teste com eucalipto, né? Plantação de eucalipto. E daí eles tinham o jeito normal de plantar os eucaliptos e de manter os eucaliptos. Daí eles estavam fazendo algum procedimento lá, que não sei se era mexer com, botava mais água, botava alguma coisa. Enfim, eles faziam algum tratamento e eles encontraram que deu um aumento no diâmetro do tronco do eucalipto, né? E eles falaram, legal, conseguimos um efeito. Depois eles foram ver quanto que tinha aumentado, né? E eles encontraram uma quantidade mínima, sei lá, 2% de melhora, né? Então, 2% de aumento do tratamento que eles davam para a plantação, né? Ou seja, o que provavelmente eles fizeram lá é que eles tinham uma quantidade gigante de eucaliptos, então eles podiam fazer amostras e mais, fazer medidas e mais medidas, produzir uma amostra gigantesca, certo? Produzindo essa amostra gigantesca, eles vão ter um poder estatístico gigantesco. Então, mesmo que seja uma diferença mínima, que no caso deles era uma mudança de 2%, eles encontravam um p-valor super baixo, né? Eles encontravam um p-valor super baixo, ou seja, estatisticamente significante, mas que era nada relevante, não valia a pena fazer aquele tratamento novo, trocar mudar o jeito de fazer a plantação e o cultivo por causa daqueles 2%. Ou seja, não quer dizer nada sobre importância ou relevância, né? O exemplo talvez mais do dia a dia nosso aqui é esse das vacinas, né? Então, eles falam, para vacina, a gente é necessário que tenha uma melhora, tenha uma eficiência de pelo menos 50%, ou seja, tem que ter uma eficiência grande ali, né? Tem que ter uma eficiência bem, bem alta para valer a pena usar essa vacina, né? Então, se fosse uma melhora de 1%, uma eficácia de 1%, né? Então, você só sai você diminui um pouquinho só a mudança. Você poderia encontrar isso. Se tiver uma amostra muito gigante, você pode encontrar uma mudança, um achado estatisticamente significante, mas 1% você fala, não vou vacinar a população inteira para ter uma mudança tão pequena. Então, aí o que está colocado aí é que você tem que medir o tamanho do efeito, né? Então, avaliar quanto que é a diferença entre a média, né? Entre controle e experimental, ou entre antes e depois, o grau de mudança entre a nula e a sua hipótese, e a sua melhor estimativa de efeito, né? A sua melhor estimativa do Mi da hipótese alternativa. Tá? Olhar tamanho do efeito.
Tá, então esse era um terceiro equívoco. Um quarto equívoco é esse. Um estudo com p-valor significante é conflitante com um estudo com p-valor não significante. Tá, então um estudo faz um julgamento de que teve diferença. Tá? Um p-valor significante. Um outro estudo falou que o p-valor mostrou que fez um julgamento de não diferença. Né? Um p-valor não significante. Existe conflito entre eles? Um falou que sim, o outro falou que não, portanto tem conflito. Né? Mas vamos só olhar aqui uma figura que mostra aqui que o efeito pode ser para o mesmo lado. Então vamos supor que a gente está trabalhando com a porcentagem de benefício do remédio. Lá, de novo, a mesma historinha. Né? Os dois estudos têm exatamente a mesma média. Né? Os dois estudos mostram que teve uma melhora de 10%. Só que um fala com p-valor 30%, outro fala com p-valor 0,2%. Né? 0,2%. Aí, os dois estão indicando, apontando para o mesmo lado, só que um, teve muito mais. Ou estava usando um método de análise muito mais refinado, né? Então que tem muito menos ruído, muito menos variabilidade, ou esse estudo aqui teve acesso a uma amostra muito maior, né? Os dois estão falando a mesma coisa, né? Só que eles estão apontando para o mesmo efeito médio, né? Só que um tem uma variabilidade gigante, outro tem uma variabilidade menor, né? Então um tem um erro padrão gigante e o outro tem um intervalo de confiança gigante, outro tem um intervalo de confiança pequenininho. Né? E daí o que acontece é que cada um tem um p-valor correspondente. Né? Então, isso aqui julga que não teve efeito, né? Porque não conseguiu rejeitar a hipótese nula do acaso, e aqui ele conseguiu rejeitar a hipótese nula. Né? Então, a evidência experimental que eles tiveram permite rejeitar a hipótese nula. Tá? Então, isso aqui quer dizer que não tem que ser, não indica, olhar só o p-valor não indica conflito, tá? Não indica que um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa. Tá? Um quinto equívoco. Estudos com o mesmo p-valor oferecem o mesmo grau de evidência contra a hipótese nula. Tá? Esse é um outro equívoco. Tá? E um exemplo legal de olhar é naquela figura que estava do lado, essa parte B. Né? Então, a gente tem aqui, então, de novo, porcentagem de benefício pelo remédio, um lá em quase 20%, com um intervalo de confiança super largo, o outro em, 2%, com um intervalo de confiança super curto. Os dois estão com um p-valor de 5%. Tá? Mas mostrando... um mostra que quase não tem melhora, né? Tá no limiar estatístico ali, mas quase que não tem melhora. E o outro indica que, parece que tem uma melhora razoável, só que tem muita variabilidade, então também no limiar de julgar que teve nula ou que está no limiar para rejeitar ou não a hipótese nula. Né? Então, isso mostra que só olhar o p-valor, você não tem você não está vendo a mesma informação. Né? Então, aqui, um é de quase não mudança e o outro é de mudança, só que com muita incerteza. Né? Então, só mostrando que esse aqui é um outro equívoco. E tem esses vários outros aqui, são bem interessantes também, mas não vou botar tanta atenção nisso aqui. Eu vou disponibilizar esse artiguinho no Classroom. Vocês podem, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tá? E beleza, e o próximo passo agora que eu vou fazer, eu quero saber qual que é o p-valor que eu obtenho comparando a média da minha amostra com diversas médias. Então, o que eu vou fazer é pegar... Eu criei uma amostrinha aqui de 10 elementos, tá? Que tem média 170, desvio padrão 15. É com altura de humanos. Tá? Eu peguei uma amostra de 10 humanos e agora eu vou comparar essa minha média com vários possíveis mi da hipótese nula. Né? É babinha fazer isso no computador. Né? Então, só fiz vários testes independentes. Né? Então, teste da minha amostra
versus um Mi da hipótese nula de 215, né? Agora com Mi de 200, com Mi de 185. Eu fiz vários desses, tá? Para vários números. Tá? E o que eu obtive foi isso aqui. Então, o teste T de uma amostra, sendo um teste bicaudal, né? Não direcional, pode ser tanto para um lado quanto para o outro a diferença, com alfa de 5%. Qual que é o p-valor que eu encontrei? Tá? Se eu colocar, aqui era a média era 150, se eu colocar comparado com uma média de exatamente 150, eu tenho um p-valor de 1. Tá? Ou seja, eu estou pegando aquela distribuição regida pela hipótese nula e estou falando qual que é a chance de encontrar um valor igual ou mais extremo do que o que eu encontrei. Né? E o que acontece é 1, né? Porque eu tenho que pegar a área do menos infinito até o centro da minha distribuição, que é, ou seja, já dá 50%, só que é um teste bicaudal, tem que multiplicar por 2. Né? Ou seja, vai ser, o p-valor vai ser 1. Né? Então, a chance de encontrar, pelo acaso, uma distribuição igual ou mais extrema do que aquela é 100%. Né? Então, esse é o p-valor 1. Se a gente começa a andar mais para fora, tá? Aí aqui eu coloquei meio perto do limiar, né? Onde cai um pouquinho para cima de 5% e um pouquinho para baixo de 5%. Aqui, então, o último azul subindo aqui, o último azul é de 5,8%. E para baixo aqui é o 4,2%. Né? Então, então eu coloquei um valor lá que é 180, sei lá, 180 e pouquinho. Né? E daí se eu coloco um pouquinho mais do que esse 180 e pouquinho, ele já começa a dar diferença. Tá? E se eu coloco 185, já dá um p-valor bem mais baixo, não, de 1%, de 0,00014, de 10 a menos 1 elevado a 10 a menos quinta. Né? Então, vai caindo bastante conforme eu vou comparando com a minha média, ou vou comparando a minha média com um Mi da hipótese nula aqui, né? Como se fosse onde estaria centrada a minha hipótese nula, com esse valor. Coisa que dá para fazer brincando com os testes. Aí. Tá? Então, aqui, os que estão em azul são os que deu igual, né? Então, eu faço um julgamento que veio da minha hipótese, ou seja, que eu faço um julgamento que veio da minha hipótese nula, né? Eu poderia encontrar aquilo, ou seja, eu aceitei minha hipótese nula. Né? E aqui são os que eu julgaria que deu diferente, ou seja, que eu falar, não foi pelo acaso, eu acho que o Mi da minha hipótese nula é diferente do Mi de onde veio essa amostra. Então, as distribuições são diferentes, essa é a ideia. Tá? E agora eu vou já entender a lógica dessa simulaçãozinha aqui. Agora, o que eu vou fazer é comparar isso. Quero ver como que esses limiares aqui batem com as estatísticas que a gente já sabe computar. Por exemplo, o x-barra mais ou menos o desvio padrão. Tá? No x-barra mais ou menos o desvio padrão não bate com essa diferença. E o x-barra mais ou menos o erro padrão. Não, também não bate. Ó. Não é isso que separa o azul do vermelho, né? Tá, e se eu coloco o intervalo de confiança? 95%. 95% é equivalente ao alfa de 5%, né? Daí, olha só, coisas que estão um pouquinho para cima do meu intervalo de confiança, eu vejo que é diferente. Coisas que estão um pouquinho para baixo do meu intervalo de confiança, eu julgo que veio da mesma distribuição, né? Tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então, isso mostra que, para esse caso, o intervalo de confiança é um bom jeito de fazer uma análise gráfica, né, de teste de hipótese de uma amostra. Tá? Bacana. E vamos trabalhar com uma outra amostra agora. Vou trabalhar com uma outra amostra que agora tem 100. Né? Então, essa aqui era uma amostra de 10 elementos, tem 10 xizinhos aqui. Vou fazer 100 xizinhos. Tá? E vou fazer o mesmo caminho. X barra mais desvio padrão, x barra mais erro padrão, e x barra e o intervalo de confiança centrado no x barra. E de novo deu aquela mesma coisinha ali, ó. Então, o intervalo de confiança separa onde eu julgo que tem diferença entre as médias e onde não tem. Tá? Aqui deu 0, não é 0, né? É que o computador consegue trabalhar com um certo número de casas decimais, né? Se eu peço para ele falar que valor aqui, ele vai falar 0, porque ele não sabe
Ele não sabe falar menor. Tá? Ou seja, o intervalo de confiança conseguiu separar essa área do limiar de julgamento, né, entre o p-valor menor do que 5% e maior do que 5% aqui dentro e menor de 5% de novo para baixo. Deixa eu olhar a pergunta aqui. Aquela amostra que está no comando de teste, como você obteve ela? Tá, eu fiz ali, eu falo, ó, eu quero que construir uma distribuição, eu quero uma amostra seguindo uma distribuição normal de 100 elementos. E depois eu forcei, né? Eu fiz aquela normalização lá para ela ficar primeiro com média 0, desvio padrão 1, e depois eu só multipliquei por 15, então ela ficou com desvio padrão 15, e eu somei 170, então ela ficou centrada no 170. Tá? Então ela é uma distribuição que veio de uma distribuição normal e que ela tem exatamente, eu forcei em que ela tivesse média 170 e desvio padrão 15. Tá? Beleza. Então, então aqui para esses dois casos, né, a gente viu que funciona essa parada aqui, que o intervalo de confiança é uma boa análise gráfica para o teste de hipótese de uma amostra bicaudal. Né? Ou seja, dá para fazer comparação de média amostral com a média dada pelo o parâmetro μ da hipótese nula, né? Então a média da hipótese nula, por análise gráfica. Tá? Dá para fazer, usando o intervalo de confiança da média. Tá? Lindo, né? Super prático. E por isso que as pessoas usam, por isso que as pessoas plotam intervalos de confiança também nos artigos, né? Porque dá para fazer uma comparação grosseira aqui. E no caso da comparação com teste, com comparação de média de amostra com μ da hipótese nula, a gente viu que dá exato. Tá? Dá super bem. Tá? E a gente já tinha visto isso, né? Quando eu estava olhando aqueles gráficos de média e intervalo de confiança, a gente via que o intervalo de confiança, ele previa bem qual que era o p-valor, né? Então, o p-valor de 30%, ele cruzou o zero aqui, ó. Então, a gente julga que teve que a diferença a amostral, ela esse intervalo de confiança que inclui o zero, você não consegue rejeitar, você aceita a hipótese nula, você não consegue rejeitar a hipótese nula, né? Então, o seu intervalo de confiança que inclui o zero, você não rejeita a hipótese nula de que o μ é zero, tá? E aqui você rejeita, né? Porque o seu intervalo de confiança não está incluindo o seu μ da hipótese nula. Tá? E aqui está bem no limiar, né? Os dois estão bem em cima, então dá o p-valor 5%, tá? Que é bem o limite do seu intervalo de confiança. Massa, né? E o que dá para fazer além disso, então? Qual que é o outro ganho de ter funcionado esse negócio? A gente já sabe fazer bootstrap para calcular intervalo de confiança. Lembra que a gente fazia aqueles intervalos de confiança sem fazer sem pagar nenhuma premissa, né? Sem fazer nenhuma... você não tem que assumir nada, né? Você não tem que assumir que está seguindo uma distribuição T ou assumir que está seguindo uma distribuição Z, né? Você consegue fazer isso com base só na informação que tem disponível na sua amostra, né? Então, que é esse procedimento, o cálculo dos intervalos de confiança por bootstrap. Né? Então, já que a gente pode usar o intervalo de confiança para fazer um teste de hipótese, como eu tinha visto aqui, por análise gráfica, a gente consegue também usar o intervalo de confiança, o mesmo procedimento bootstrap, que a gente usava para fazer cálculo de intervalo de confiança, para fazer comparação de média, de uma média amostral com a média, com parâmetro μ de uma hipótese nula. Tá? E só relembrando o que era o procedimento bootstrap, né? Então, é reamostrar a sua amostra, reamostrar os dados observados com reposição, né? Daí você calcula a sua estatística de interesse, aqui a gente está falando sempre de médias, né? Então, calcular a média dessas amostras bootstrap e salvando esses valores, né? Repete muitas vezes, 10 mil vezes, eu uso por padrão, e depois, para computar o intervalo de confiança, você computa você olha qual que é o percentil, 2,5 95. 2,5 e 97,5, para ter o intervalo de confiança 95%.
né? Mas se eu quisesse fazer o p-valor, eu só falo, ó, essa distribuição, onde que cai a minha hipótese nula? E eu consigo computar qual que é o valor igual ou mais extremo do que guiado do que eu observo nas minhas médias Bootstrap, tá? Vamos olhar com cuidado isso aqui. Então, o que está querendo fazer aqui a gente tem aquela mesma amostrazinha, né, de melhora dada por aquele remédio, né? E então a gente tem a nossa 4 elementos, né? E daí a gente vai fazer o quê? Essa amostra, a gente vai fazer uma reamostragem dela, né? Então, uma reamostragem por Bootstrap. A gente vai ir salvando as médias, né? Então a gente define um vetor onde vai colocar as médias Bootstrap. Depois a gente bota isso num loop, né, para rodar lá nossos. Aqui eu coloquei quanto? 100 mil bootstraps. Uau! Tá? 100 mil bootstraps, 100 mil reamostragens. Em que a gente salva, a gente primeiro define a nossa amostra bootstrap para cada vez que a gente roda esse loop, né? A partir dessa amostra, a amostra faz um sample, né, faz a amostragem da nossa amostra com o tamanho. O mesmo tamanho, com tamanho 4 também, com reposição. Tá? E uma vez que fez isso, tira a média desse valor e salva no nosso vetor de médias do Bootstrap. Tá? E depois é só para computar o p-valor, é baba, né? Você fala, olha, das minhas médias, o que é maior ou igual ao meu mi da hipótese nula. Tá? Ele vai dar um vetor cheio de trues e falses, certo? True, em linguagem de computador, é 1. False é 0. Então, eu consigo tirar a média média desses true e false. Né? Então, eu chego numa porcentagem de true aqui. Certo? Porcentagem de true. Que daí eu só tem que multiplicar por 2. Certo? Porque é um teste bicaudal também. Né? Então, o meu p-valor é 2 vezes a porcentagem de true. Tá? Às vezes isso aqui vai dar bobagem, né? Aqui eu não sei para que lado caiu essa distribuição, se ela caiu para cima ou para baixo do 100, né? E eu não quero nem pensar nisso. Aqui, no caso, ela vai cair para baixo, né? Os números são todos, tendem a ser mais baixos do que 100, então ela vai cair para baixo. Ou seja, isso aqui vai falar um número que faz sentido. Então, ele vai dar um número menor do que 1. Mas vamos supor que eu tivesse feito errado, eu coloquei o meu limiar aqui e minha distribuição estivesse à direita do meu limiar. Ou seja, aí daria esse p-valor daria um absurdo, né? Daria um número maior do que 1, que não pode dar, né? Eu falei besteira, inverte o sinal, né? Inverte o sinal. Ao invés de botar maior, bota menor, tá? Bota menor. Tira a média e multiplica por 2. Ou seja, um dos dois vai dar certo. E ele vai autocorrigir, né? Quando roda esse negócio aqui, ele autocorrige. Depois eu só pergunto lá, que p-valor que deu? Para esse caso aqui, para essas 10 mil, 100 mil bootstrap, eu consegui esse p-valor aqui de 11%. Tá? Então, também não deu diferença, também não julgo que as diferenças não julgo que tem uma diferença entre a população de onde veio essa amostra e uma população com média 100. Então, eu aceito a hipótese nula com esse p-valor. Né? E aqui está a distribuição. Onde está essa distribuição? Tá? Então, se eu fizesse um histograma das minhas médias bootstrap, eu tenho essa distribuição aqui. Você vê que essa distribuição aqui pequenininha, para um N pequenininho, ela não gera uma coisa que parecendo uma normal. Né? Ela é pequenininha e assimétrica e feia, né? Então, ela não gera uma distribuição que parece uma normal. Ela é toda feia demais. Mas tudo bem. Essa amostra que eu tenho, para essa evidência que eu tenho, esse é o melhor julgamento que eu posso fazer. Tá? E daí eu só coloco lá o meu 100 e eu calculo qual que é a área, né? Qual que é por essa distribuição, o que é mais extremo, né? Qual que é o que está para cima ou para cima ou para baixo, aqui nesse caso é para cima, o que está para cima do meu limiar, que é a minha média mi 100, tá? Então só pegou esse valor aqui e multiplicou por 2. Então tem 11% da distribuição, que é igual ou maior do que o 100, então tem 5%, né? Que eu só multipliquei por 2 e deu os 11, tá? E beleza, né? Tá? E o ganho de trabalhar isso, deixa eu ver aqui. Como você concluiu
Esse 100 veio de onde? Ah, isso é da hipótese nula, né? Esse aqui é uma hipótese nula que eu estou definindo, né? Minha pergunta é essa. A amostra abaixo, ela vem de uma distribuição com média 100? Né? Então, eu estou querendo saber se... Minha hipótese nula é que a média H0 é 100, né? E como você concluiu isso com o 11%? Como que eu concluí isso com 11%? Concluiu isso o quê? Melhor falar. Como concluiu que a amostra vem da população com média 100? Como que a gente consegue, a gente toma uma decisão, né? Não é uma conclusão 100%, né? Ela tem sempre uma chance de erro. Mas aqui a gente tem uma hipótese nula centrada no 100, né? Então, a gente tem uma hipótese nula centrada no 100 e qual que é a chance da média que a gente encontrou aqui, que esse x barra venha pela distribuição nula. E ele caiu na área de aceitação da hipótese nula. Então, esse é o julgamento que a gente faz, né? Se eu conseguiria encontrar, pelo acaso, né? Então, isso aqui é a minha distribuição dos valores de média esperado pelo acaso. E eu encontrei lá o meu 100, que ele está caindo dentro dessa minha distribuição, caiu meio no meio, né? Tem muita densidade aqui do outro lado aí. Então, eu julgo que eu poderia encontrar esse valor pelo acaso. Tá? Ou seja, eu aceitei minha hipótese nula de que veio de uma distribuição com média 100. E o meu p-valor é maior do que 5%, né? Ou seja, cair na área de aceitação. É o mesmo exemplo que a gente tinha visto antes. Tá bem? Beleza, valeu. Tá? Então, vamos e aqui só para comparar, né? Com um intervalo de confiança bootstrap, né? Se eu tivesse essa distribuição, eu poderia calcular, a gente viu isso numa aula, duas aulas antes, né? Que era procurar qual que é o intervalo de confiança usando o método bootstrap. Então, eu só pego qual que é o percentil 2,5, 97,5, tá? Defino os 95 no meio, a partir da minha distribuição de médias bootstrap, tá? E aqui eu tenho um intervalo de confiança, que vai de 31,5 a 101. E no caso, o 100, o 100, ele está dentro desse intervalo de confiança bootstrap. Né? E voltando para aquele que a gente tinha visto, se caiu dentro do intervalo de confiança, se a média Mi0 está dentro do nosso intervalo de confiança, a gente toma uma decisão de aceitar a hipótese nula. Então, só dizendo que daria para fazer isso. Também usando os intervalos de confiança, fazer esse teste de hipótese usando o intervalo de confiança. Porque essa decisão está baseada em 5% para tomar uma decisão. Não. A área de aceitação é 2,5 a 95,5. A 97,5. A área de aceitação é 2,5 a 97,5. Aqui está a nossa área. Tá, porque a gente pegou esse p-valor e multiplicou por 2, né? Tem que lembrar que tem esse caminho aqui. Às vezes é um pouco difícil fazer a comunicação. Tá, mas beleza, entendeu? Tá, beleza. Tá? E aí só ele está falando desse método, né? E por que usar esse método, né? Aqui eu peguei um texto da introdução desse capítulo, um capítulo sobre métodos de bootstrap e testes de permutação. Tá? Tem esse livro aí, você consegue baixar, vou disponibilizar também. Né? Então, por que reamostrar? Por que usar esse método de reamostragem? Primeiro, você tem menos suposições. Tá? Esses métodos não exigem que a distribuição seja normal, que o tamanho da amostra seja grande. Você não tem suposição nenhuma. Tá? É um método também com maior precisão. Os testes de permutação e alguns dos bootstraps são mais precisos na prática do que vários dos métodos clássicos que fazem essas suposições. Tá? Também, eles são muito gerais. Eles são muito semelhantes para a estatística. Aqui a gente falou lá, aquela chave mestra, né? Ele serve para testar qualquer tipo de estatística, né?
Ou seja, você não precisa de uma fórmula nova para cada estatística. Isso aqui você consegue trabalhar para análise de qualquer estatística, né? E ele promove a compreensão, né? Porque ele é mais fácil. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo uma hipótese nula com base na nossa amostra. Então, a gente construiu a partir de dados que a gente consegue ter acesso. A gente distribuiu a nossa hipótese nula pelo Bootstrap. Então, está fazendo uma comparação com a hipótese nula. É claro que aqui ela não está centrada exatamente, ela não está centrada no zero, né? Ela não está centrada no 100, porque a hipótese nula está centrada no 100, né? Mas então isso aqui está errado, né? Eu tenho que trocar isso aqui, na verdade. Tá? Então isso aqui não é uma hipótese nula. Tá? Isso aqui é a distribuição das médias Bootstrap. Só que você consegue fazer essa comparação usando intervalos de confiança. Então o mesmo método funciona. Tá? Então você consegue, é um método que promove o entendimento aí. Beleza? Chance de você encontrar aquele valor ou algo mais extremo, baseando tipo na população e na amostra, assumindo já que a sua hipótese nula está certa. Isso, o p-valor é construído com base na hipótese nula, né? Então, você tem todos os valores do seu T observado que seriam esperados pelo acaso, certo? Esse aqui é a distribuição de todos os valores de T observado esperado pelo acaso, tá? E você tem lá o de fato que você observou, né? Então, esse é o... Então, você tem a sua distribuição de T's e aqui é o seu T observado, de 1,23. Menos 1,23. Ou seja, você espera encontrar uma coisa que é igual ou mais extrema em 15% desse lado. Certo? E você tem os outros 15% do lado de lá. Por isso você tem que multiplicar por 2, né? Então, é igual ou mais extrema para os dois lados da distribuição. Fez sentido ou não? Não, quanto a isso fez sim. Eu só queria, tipo, para entender mesmo igual a nível, por exemplo, em questão de uma vacina. Eu encontro uma diferença, aí eu analiso, tipo assim, eu assumo que essa diferença não tem significância, vamos colocar. Isso, você assume que aquele valor, aquela diferença, aquele x barra que você encontrou, ele pode ter vindo de uma hipótese nula. Tá. Sim, exato. Aí o p-valor tipo, igual nesse caso de 0,3, então eu assumo que seria 0,3 de eu encontrar um valor igual eu encontrei, ou mais extremo, admitindo essa questão da hipótese nula. Exatamente, exatamente. Obrigado. Falou. Tá. Então, chegamos aqui, então a gente vai... Eu só quero mostrar no R como fazer... cadê? Só quero mostrar no R como fazer aquele caminho que a gente fez aqui. Tá? E eu vou abrir o R aqui. Tá. E começar... Vou limpar todas as variáveis que eu tenho aqui. Aqui é um comandinho que eu aprendi ontem, como faz para apagar gráficos, tá? Zero ali. Então, a gente vai fazer uma simulação de amostragem, né? Então, com aquele parâmetro Mi 100, Sigma 50 e um N 4, tá? Aqui eu vou fazer com uma população normal, tá? Depois eu vou fazer com outro tipo de população, tá? Eu vou começar com uma normal, depois vou fazer com outro tipo de população. Mas eu vou fazer aqui com a normal primeiro, tá? Então, eu tenho uma distribuição que vem de uma distribuição normal, tá? Se eu olho lá qual que é a média da minha população, deu quase zero. Se eu olho lá qual que é o desvio da minha população, é quase 1, tá? Eles vieram de uma distribuição com média zero e desvio padrão 1, né? É isso que quando você coloca aqui, ele já vem de fábrica dessa forma. Você já como se estivesse falando, eu quero uma normal com média zero e desvio padrão 1, tá? Mas daí agora eu vou forçar para que ela fique exatamente 0 e 1, né? E com o parâmetro... Então, fazer com que ela fique exatamente com 0 e fazer com que ela fique com... Aqui é uma população, né? Então, estou dividindo pelo desvio padrão populacional, né? Mas, enfim, está na mesma. Quase, né? Essencialmente a mesma coisa. E daí agora eu só estou forçando os parâmetros sigma e mi nela. Tá? Opa! Acho que eu fiz alguma bobagem. Rodou.
Tá? Então, se eu tiro a média da minha população agora, tá, vou fazer um histograma da minha população. Aqui é o histograma da minha população, centrado exatamente no 100 da minha população. Exatamente 100. E o desvio padrão da minha população, aqui eu estou fazendo desvio padrão amostral, né? O populacional não tem colocando dividido por N, né? Então ele deu quase 50. Ele dá um pouquinho mais, porque eu devia fazer esse daqui, né? Então eu posso fazer aqui, né? Esse daqui, que daí ele dá exatamente 50. O desvio padrão populacional é exatamente 50. Tá, detalhes, tá? Montei o histograma. E agora eu vou fazer aquelas amostragens, tá? Vou fazer 10.000 amostragens. Eu quero fazer primeiro uma distribuição das médias, que é o que a gente está fazendo habitualmente, e eu quero fazer também a distribuição dos T's observados. Então, eu vou criar vetor para os dois, tá? E daí, para cada vez que eu faço uma amostragem, eu vou definir uma amostra, tá? Então, vou fazer lá I igual a 1, tá? Então, definir minha amostra aqui, as nossas amostras são de N4, né? Tá? Então, o que deu na minha amostra? Deu esses valorizinhos aí. Tá? E daí eu posso tirar a média da minha amostra, assim como eu posso calcular o meu T observado. Eu deu 0,68. Tá? E vou rodar isso aqui, as minhas 10.000 vezes. Tá? A minha distribuição das médias está aqui, bem bonitinha, né? Então, centrada no 100, o desvio padrão dela qual que é? O desvio padrão da minha distribuição. Tem que dar o sigma dividido por raiz do N, né? Deu 25. O meu sigma é 50. Dividido pela raiz do N, é 4. Deu 25. Ou seja, bateu. Tá batendo bem. Tá? Bem bonitinho. Tá? E agora eu posso, ao invés de querer mostrar a contagem, eu posso colocar aqui esse comandinho prob igual a true. Então eu transformo isso aqui, ao invés de uma medida de contagem, de frequência absoluta, eu transformo uma medida uma distribuição de frequência relativa, né, de probabilidade, densidade. Né? Ou seja, aqui, com esse daqui, eu tenho valores absolutos. Com isso aqui, eu faço com que essas densidades somem 1, né? Faço com que a área seja 1. Tá? Virão medidas de probabilidade. Tá? E essa aqui seguindo uma distribuição normal, bem bonitinha, né? Tem uma cara de normal. Mas, quando eu faço T, ó, olha lá o meu T observado. Tá? Então, eu vou construir uma distribuição dos meus T's. Quero fazer uma distribuição dos meus T's. Tá? Então, seria isso aqui primeiro, né? Histograma da distribuição dos meus T's. Tá? Só que daí ele fica muito ruim de ver, né? Então, eu quero que ele plote só de menos 5 a 5. Tá? Também usando distribuição de probabilidade. Então, tá lá. Agora, eu só plotei de menos 5 a 5, usando o prob igual a true. Tá? E fazendo as pausas, 50 pausas, 50 breaks, 50 espacinhos entre esses dois valores. Tá? E eu tenho aqui minha distribuição empírica. E olha só como deu diferente, né? A distribuição. Ó, essa é a distribuição das médias, e essa é a distribuição dos T's observados. Dá para ver a diferença no formato? Tá? Então, essa aqui é a nossa distribuição empírica. Deixa eu abrir um pouco mais, que dá para enxergar melhor. Distribuição empírica dos T's observados. Tá? Com aquelas caudas pesadas. E ajusto uma normal, né? Ploto uma normal aqui. Né? Denorme, né? Para fazer uma distribuição normal. De menos 5 a 5 e tal. E tá malzão. Só botei ali a distribuição normal, escrito em azul. E agora eu vou plotar a distribuição T. Então, tá aí nossa distribuição. Esse aqui encaixou bem bonitinho, né? Bem legal. Tá? Então, funciona muito bem quando eu tenho essa minha distribuição. Quando a minha população... Vou fazer um histograma da minha população. Né? Quando a minha distribuição da população tem uma distribuição normal, segue uma normal, funciona perfeito o T. E agora vamos fazer ele quebrar. Ó, não vai funcionar mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo o Mi e o Sigma e o N originais. Só que minha população agora, ela vai ser bimodal. Tá? Eu vou ter uma distribuição normal, centrada em 4, no menos 4,
e uma outra distribuição normal centrada no mais 4. Tá? E essa daqui eu vou fazer um desvio padrão um pouquinho mais largo. E depois eu vou forçar ela a ter os mesmos parâmetros da distribuição. Vou forçar ela a ter esses parâmetros aqui, né? Mi 100, sigma 50. Forcei, então subtraí a média, dividi pelo desvio padrão, e depois eu multipliquei pela média pelo desvio padrão que eu tenho interesse. E olha lá como é que está o histograma. Então, essa aqui virou minha população. Tá? Ela é bimodal e assimétrica. Horrível, né? Tudo que você não pode ter. Se estiver trabalhando com uma distribuição assim, né? Então, isso aqui seria, sei lá, médias de crianças e adultos, né? Então, eu peguei a média de criancinha da primeira série, junto com criancinhas aqui com adultos, né? Sei lá, mais ou menos no 70 aqui. Tá? Então, minha população foi essa. Minha população. Eu quero trabalhar com essa população que é essa mistura dessas duas coisas, por exemplo. Aí eu não posso usar T. Eu vou mostrar por quê. Tá? Olha lá. Então, eu vou construir minha distribuição das médias de distribuição T. Aí minha distribuição das médias. Tá? Minha distribuição das médias até que não está tão feia, né? Centrada no 100, que é o mídia populacional, com desvio padrão, mais ou menos. Qual que é o desvio padrão dessa parada? Desvio padrão da distribuição das médias. Esperava 0,25. Não, eu esperava 25, e deu 25 de novo, né? O sigma dividido pela raiz do n. O sigma continua bem, só que o formato está muito mal, né? Isso aqui não tem cara de formato de distribuição normal, tá? Só funciona no limite, né? O teorema central do limite funciona com n no limite. Aqui a gente colocou um n muito baixo. Para o quão deformado essa distribuição, o n4 não resolve. Tá? Eu posso colocar isso aqui em função de probabilidade, da mesma coisa. Né? E agora vamos olhar a distribuição dos t's. Olha como é que deu essa distribuição dos t's, de menos 5 a 5. Que horror. Tá? Essa é a distribuição empírica dos t's observados. E agora eu vou plotar a distribuição normal. Dá para ver que não adere. E agora eu vou plotar a distribuição T. Dá para ver que não adere também. Adere até menos, né? Tá? Essa distribuição T com desvio padrão 3. Ou seja, quando a gente faz isso, para usar o T, você já tem que assumir que a sua população era normal, para poder usar o T sem problema. Se sua população for normal, você pode usar o T sem problema. Mas se sua população não for, você não pode usar o T. Né? Então, a distribuição dos T's observados adere à distribuição T de student quando a população segue a distribuição normal. Na vida real, olha o histograma da tua amostra. Você pega a sua população e olha a tua amostra. Se for muito diferente de uma distribuição normal, fala, putz, não posso usar T. Porque você já tem evidência de que sua população não segue uma distribuição normal. Né? Mas ainda bem que você pode usar o Bootstrap. Né? O Bootstrap é sempre uma possibilidade e você não tem que se preocupar com isso. Tá? Esse é um dos pontos. Tá? E agora eu vou vamos pegar uma amostra aqui. Tá? Vamos pegar uma amostra que ela é toda feia aqui. Tá? Vamos supor que eu coletei esse dado, eu quero comparar ele com um MI da H0 de 90. Tá? E eu tenho minha amostra aqui. Eu quero fazer o histograma da minha amostra. Olha só como é que é o histograma da minha amostra. Eu tenho um monte de dado aqui, perto do 0, depois um monte de dado lá perto do 80, e depois uns números picados mais para frente. Tá? Ou seja, não segue uma distribuição normal. Eu já vejo que ele não segue uma distribuição normal. Tá? Ou seja, fazendo um t-test, eu estou assumindo uma premissa que parece que não é válida, né? Ele até roda. Você volta lá, t-test. Roda o t-test para mim. Ele roda, ele me dá um p-valor, faz tudo, funciona, né? Só que ele pode estar falando bobagem, tá? Porque a gente não está assumindo uma premissa importante, tá? Aí tem um teste para ver. Porque você não tem acesso à sua população, né? Mas você pode falar, poxa, faz um teste para mim, para saber se veio de uma distribuição normal, né? E aqui esse Shapiro-Wilk teste, teste de normalidade Shapiro-Wilk, tá? E o que eu vou rodar
aqui, primeiro, para mostrar, é um teste colocando uma distribuição normal, tá? Ela tem 16 elementos, igual a distribuição igual a minha amostra, ela também tem 16 elementos. Mas eu estou botando aqui que meus dados veio de uma distribuição normal, de média 0 e desvio padrão 1, tá? E daí, o que ele me dá o quê? Aqui, ó. Eu faço um Shapiro-Wilk test dos meus dados que seguem a distribuição normal, né? E ele vai me dar um p-valor, tá? Um p-valor, ele vai comparar ele vai comparar a forma da minha amostra com a forma de uma distribuição normal teórica, tá? E daí ele vai falar aqui, ó, putz, essa aqui eu não consegui rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula é de que seria uma distribuição normal, né? Então, ele não rejeita a hipótese nula de que é uma distribuição normal, tá? Nessa aqui deu 0,7, que deu acima dos 5%. Mas se eu rodar de novo, ó, agora deu 57. Eu estou fazendo amostras diferentes, né? Mas uma hora aqui vai dar menor do que 5%, né? 1 em cada 20. Vamos rodando, uma hora vai dar. Uma hora vai dar. 1 em 20 vai dar. Ó, aqui deu, ó. Nesse caso deu, tá? Depois de não sei quantas vezes que eu rodei essa parada, teve uma das amostras que foi gerada, que ele falou, olha, rejeito que essa sua amostra veio de uma distribuição normal, tá? Então, essa aqui você consegue ter alguma evidência, né? Se sua amostra vem de uma população normal ou não, tá? É isso que é o teste de normalidade, que está usando esse Shapiro-Wilk, que é um dos melhores, tá? E agora vamos usar o Shapiro-Wilk, não para uma amostra que a gente sabe que veio de uma distribuição normal, vamos usar para a nossa amostra bimodal, assimétrica, horrenda aqui, né? Então, a nossa amostra toda torta, tá? E deu lá um p-valor baixinho também, ó. Então, provavelmente fala, putz, eu rejeito que isso aí veio de uma distribuição normal, tá? Rejeitou a hipótese nula de que veio de uma distribuição normal. Beleza, então a gente não pode usar isso aqui, né? A gente não pode usar o nosso t-test, né? A gente viu que a premissa não está cumprida, tá? Então, a gente pode usar o Bootstrap, que não tem essa premissa. Então, vamos falar, quero fazer minha média dos meus bootstraps. Faça lá minhas 100 mil vezes. E para cada vez que eu rodo isso aqui, tira uma média. Tá? É só isso que eu estou fazendo, tira a média. E me calcula um p-valor. Tá? Então, primeiro, eu vou ter lá meu vetor de médias bootstrap. Vamos fazer o histograma disso aqui, só para ver como é que está. Histograma das minhas médias bootstrap. Distribuição das minhas médias. Não vai rodar? Ah, histograma das minhas médias bootstrap. Foi. Tá, ele conseguiu construir uma distribuição aqui. Esse aqui. Ele está centrado na média do meu parâmetro, na média da minha amostra, né? Então, a min da minha amostra é 67. Então, ele está centrado, é uma incerteza da minha medida da média, né? Então, centrado no 67. Tá? E agora eu posso calcular o p-valor. Então, eu vou pegar minhas médias bootstrap e comparar com o meu mi da hipótese nula, né? Eu já tinha definido lá em cima, né? Que eu quero comparar, eu quero saber se essa distribuição veio de uma distribuição nula com parâmetro 90, parâmetro média 90. Então, eu vou comparar o meu mi, a minha distribuição das médias com o meu mi da hipótese nula, tá? Então, esse monte de ponto com o mi da minha hipótese nula. Ele vai dar um monte de true ou false, né? Então, tem um true aqui, tem um false aqui, tiro a média, vou saber quantos true tem, né? Qual que é a média de true? Então, é 2% de true, que eu multiplico por 2 e chego num p-valor. O p-valor deu 4,5%. Tá? Eu podia ter feito errado, né? Daí é só inverter, mas que não precisou, né? Não vai rodar, não vai mudar nada. Tá? E tá nosso p-valor de 4,5%. Ou seja, aqui nesse caso aqui, a gente rejeitaria a hipótese nula de que a população de onde veio essa amostra veio de uma população com média 90. A gente rejeitaria essa hipótese, porque ela está menor do que o nosso alfa, de 5%. Tá? E tá, beleza. Aí nosso histograma e nosso histograma da distribuição das médias bootstrap, dá para calcular o intervalo de confiança aqui, né? Ó, nosso intervalo de confiança cai logo na borda, né? O nosso mi é
o nosso MI da hipótese nula é 90, e dá para ver que o intervalo de confiança termina um pouquinho antes de chegar a esse MI da hipótese nula, né? E daí é consistente com o nosso p-valor, né? Que é quase igual a 5%, né? Um pouquinho para baixo, mas ainda se cai na área de aceitação da hipótese nula. Ou seja, não podemos usar o teste T para dado muito estranhão, né? Para amostras que vêm de uma população que parece que não vem de uma distribuição nula, porque não tem aderência, né? Mas a gente pode usar o bootstrap, né? Que é esse teste que não tem suposição, né? Não tem suposição de que segue uma distribuição normal e tal, tá? E é isso aí. Tá, professor, o que você quer dizer com população normal? Seria uma unimodal centralizada ou só unimodal? Então, o que acontece? A premissa é que a população é normal, tá? A premissa para usar TST é que a distribuição populacional, ou seja, as médias populacionais, seguem uma distribuição normal, tá? O teste T é muito resistente, ele funciona mesmo. Se você tiver uma população que é unimodal e simétrica, pelo menos, unimodal e simétrica, ele tende a funcionar razoavelmente bem, tá? Então, não é uma coisa do outro mundo, né? Mas a premissa, a coisa que vai funcionar, a continha direitinho, é se sua distribuição for exatamente normal, sua população seguir uma distribuição exatamente normal. Essa é a suposição. Beleza? É por isso que é tão legal usar esses testes, né? Bootstrap, essas coisas que você não precisa ter essa premissa. Tá? E é isso. Tá? Fechamos aqui, então. A gente já tinha falado bastante de estimação, de intervalo de confiança. Agora falamos bastante de teste de hipótese, pelo menos teste de hipótese de uma amostra, né? Conseguindo fazer inferência sobre a população. Tá? Estamos avançando bem aqui. Matou hoje essa aula de teste de hipótese para uma amostra única. Eu vou falar mais um pouquinho de teste de hipótese para amostra única na próxima aula, e já começar o teste T para duas amostras, né? O teste de hipótese para duas amostras. É isso que vai ser na próxima quinta. Tá? A aula de hoje foi meio repeteco da aula anterior, mas acho que é normal a gente andar devagar e ficar repetindo os conceitos para conseguir fixar de verdade. Tá? E é isso aí. Então, fechou. Eu vou parar a gravação aqui.